Graça, a graça e a paz, aqui estamos mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui com a revista de jovem e hoje nós vamos ter a nossa última lição de 29 de março de 2020. Hoje nós vamos estudar sobre a segunda vinda de Jesus, tá bom? Então fica aí conosco até o final, dê o seu like. Não se esqueça de dar o seu toquinho no sininho. Se você não se inscreveu, se inscreva aí. Você se inscrevendo, você ajuda a gente a continuar ministrando a palavra de Deus, ok? Conto contigo aí, tá bom? Dá o teu joinha aí, vai ser bênção, tá bom? Bem, a palavra diz aqui, a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, nós vamos estudar aqui. O objetivo é demonstrar a centralidade do conceito de ressurreição para a fé cristã e apresentar os pressupostos bíblicos básicos sobre o arrebatamento e refletir a respeito do nosso estado eterno no céu. Para você que tem a certeza da sua salvação, essa lição vai ser bênção para nós. O nosso texto bíblico, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 19. Ok? Bem, nessa segunda vinda de Cristo, nós vamos estudar hoje, a igreja, com certeza, ela aguarda esse acontecimento, porque o arrebatamento da igreja vai ser o acontecimento mais importante da igreja, entendeu? A história, ela nunca vai poder apresentar algo mais importante do que o arrebatamento da igreja. Então, essa é uma promessa de Deus, o arrebatamento da igreja. Então, número 1 aqui, a sua ressurreição e ascensão. A vitória mais importante, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é o centro da fé cristã. Sem o entendimento da ressurreição de Jesus, sem o entendimento dessa doutrina, todas as demais doutrinas, inclusive tradições, seja lá o que for, não tem nenhum valor, perde completamente o sentido. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se não há ressurreição dos mortos, que muitos negavam, a ressurreição de Jesus, os gnósticos, e achava que Jesus não poderia vir num corpo físico por causa da pecaminosidade do corpo, a confusão que eles fazem, por uma heresia pesada. Mas a verdade é que muitos não acreditavam que Jesus ressuscitou. Então o apóstolo Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. O que adianta eu pregar o evangelho, esperar Jesus, se ele morreu e não ressuscitou? Então é essa coisa que nós temos que entender. Então a ressurreição de Cristo é o centro da fé cristã, entendeu? Jesus ressuscitou. Essa é a razão da minha fé. Ele ressuscitou, está vivo e vivo no meu coração. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a narrativa sobre a ressurreição de Cristo, em outras religiões, em outras narrativas de outras religiões, há muita coisa que eles não conseguem entender, porque também o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Muitas dessas religiões, eles até ensinam, tem até pena de Jesus, porque Jesus, ele foi uma vítima de uma conspiração humana, entendeu? Jesus, coitado, ele estava aí e tal, de repente fizeram uma covardia com ele e mataram ele, entendeu? Então tem gente que ainda acredita nisso. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi algo que ele não soubesse, ele não foi pego desprevenido. Jesus sempre falou que ele ia morrer, e falou que ia morrer de morte de cruz. Então ele sabia, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio morrer por nós, ele veio derramar o seu sangue, ele veio para salvar os pecadores. Então Jesus,
ele sabia tudo que ia acontecer, e tudo que ele falou, tudo que ele fez, aconteceu. Entendeu? Então Jesus não estava sem saber, ele não foi nenhuma vítima, ele foi uma vítima no sentido espiritual, vítima do nosso pecado, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele era consciente de todos os fatos, ele sabia tudo o que estava fazendo, anunciou o que faria e fez. Entendeu? Não existiu antes, nem existirá depois, acontecimentos relevantes para a fé cristã, como o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. Olha o que Paulo diz aqui aos Coríntios. Entendeu? Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns, dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé, é vã a pregação. Entendeu? É essa a história aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permanecemos no nosso pecado. Então, a ressurreição de Cristo é uma doutrina central do cristianismo. É através da ressurreição dele que vem todas as doutrinas da expiação, entendeu? A doutrina da redenção, da regeneração, entendeu? Da justificação, da adoção. Não tem, mas se não ressuscitou, nada disso existe. Mas como ele ressuscitou e está vivo, Quando chegaram lá, os anjos já tinham até tirado já a pedra. Vocês estão procurando quem? Os anjos falaram. Procurando o vivo no lugar do morto? Cemitério é lugar de morto. Jesus já ressuscitou, ele não está mais aqui não. Nós vivemos assim, nessa esperança, porque nós temos essa fé. Entendeu? Então, o império das trevas ali, na ressurreição de Jesus, ele foi derrotado. Ali ele foi julgado. Entendeu? Então, a cruz do Calvário e a ressurreição de Jesus, ela derrotou definitivamente e condenou Satanás. Número 2, a ressurreição como pilar da fé cristã. Bem, o apóstolo Paulo ele afirma, mais uma vez, 15, 12, 24, a centralidade da ressurreição. Então, para a fé evangélica, nós que somos evangélicos, cremos na Bíblia Sagrada como inspirada por Deus, certo? Nós não achamos que a Bíblia tem inspiração, ela é inspirada por Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, certo? Nós temos a certeza da ressurreição de Jesus. Não devemos se preocupar. O autor colocou aqui uma coisa muito importante. Às vezes a gente deixa de falar do que é necessário para ficar honrando a nós mesmos. Nós não devemos se preocupar em anunciar títulos de igreja, denominações, ministério. Porque o ministério tal é o melhor, esse é o tal, essa igreja é mais forte. Não tem igreja mais forte. Cabeça da igreja é Jesus. Acabou o assunto. Entendeu? Então, nós devemos dar lugar e falar do amor de Deus revelado através da obra da ressurreição de Jesus. A mensagem sobre o Cristo ressuscitado, ela deve ter destaque em nossas vidas. Todos nós, pregadores, pastores, evangelistas, todos nós que temos a responsabilidade de pregar a palavra, nós devemos pregar muito sobre a ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Muitos crentes têm uma fé fraca, porque pouco nós pregamos sobre a ressurreição de Jesus. Nós achamos que não é necessário. Mas olha, a centralidade da ressurreição de Jesus é a doutrina principal. É nela que começa as demais. Entendeu? Então vamos pregar mais sobre a ressurreição. Isso vai animar muito a igreja. Entendeu? Saber que o nosso Cristo está vivo conosco, porque ele ressuscitou. Certo? Então, esse Cristo ressuscitado, ele tem que ter destaque na nossa vida. Tá? De volta para casa. É o título 3 aqui. A ascensão de Jesus, ressuscitado ao céu, é o último ato público de Jesus no seu ministério terreno.
Ele, lá no monte, ele reuniu os seus apóstolos. A Bíblia diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Mas no dia de Pentecostes só tinha 120 mais ou menos lá para esperar o batismo com o Espírito Santo, né? Você pode pensar, mas ele não foi visto por quase 500 irmãos? Por que os 500 não estavam lá? Né? Sempre na oração, amigo, a fila é menor, para ter certeza, certo? Então, a ascensão de Jesus, antes de ir, ele deixou essa ordem: pregar o Evangelho, mas primeiro ficar em Jerusalém, até que do alto aí sejais revestidos de poder. Então, ele deixou bem claro que o mesmo que foi ia voltar. Quando ele foi subindo, aí uma nuvem encobriu, aí veio 2 varões, 2 anjos, e falou: varões galileus, por que está olhando para cima? Esse mesmo Jesus, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Entendeu? Então é essa a esperança que a gente tem no nosso coração, é que Jesus vai voltar. Número 2, arrebatamento da igreja. Bem, os argumentos presentes nos evangelhos, nós vamos ver aqui do arrebatamento da igreja. Bem, nós, assembleanos, na sua maioria, nós somos pré-tribulacionistas. Eu, particularmente, deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha máquina, né? Eu, particularmente, eu tenho uma convicção muito forte dentro de mim de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós vamos ser arrebatados antes, entendeu? Então, nós somos pré-tribulacionistas, cremos que antes da grande tribulação, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Entendeu? Assim como ele não deixou Noé passar pelo dilúvio, né? Botou Noé na arca antes, tirou Ló antes de Sodoma ser destruído. Eu também creio que antes do diabo dominar o mundo, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aí depois de a gente ser galardoado no tribunal de Cristo, depois da igreja ser apresentada a Deus nas bodas do Cordeiro, aí nós viemos com a igreja, Jesus vai vir com a igreja, aí ele vai estabelecer o milênio, vai fazer o julgamento das nações, vai aprisionar o diabo, vai aprisionar os seus anjos, vai julgar o falso profeta e o anticristo lá no lago de fogo. Aí nós vamos ter os 1000 anos de paz com Jesus, e daí depois vem a eternidade aí no juízo final, né? Mas eu creio com convicção de que a igreja não passará pela grande tribulação, porque com certeza haverá um tempo de juízo e terror sobre os zombadores, sobre aqueles que brincam com Deus, zombam com Deus. Deus ama todo mundo, mas o abuso está pior do que Sodoma e Gomorra. Vocês sabem como as pessoas têm debochado de Jesus, como as pessoas têm debochado do sacrifício de Jesus, entendeu? Deus perdeu o amor? Não, as pessoas que perderam o amor e não querem mais saber de Deus, zombam de Deus, provocam Deus, eles provocam a ira de Deus. Então eles estão brincando com quem não deve. Isso não vai ficar barato. Agora, quem se arrepender está perdoado, aceita Jesus, já se arrependeu, aceita Jesus, está perdoado. Deus perdoa, Deus é amor. Mas só que a humanidade, ela não quer se arrepender, ela não quer se humilhar, ela não quer entender e quer continuar com a sua zombaria. Você analisa bem o mundo todo, as pessoas estão debochando de Deus, estão debochando do Espírito Santo, estão debochando do sacrifício de Jesus. Vocês acham que Deus vai ficar aturando isso toda a vida e vai colocar a igreja que está no meio desse rolo? Não vai, não. Deus vai tirar a igreja antes. Quer o diabo? Quer Satanás? Então fica com ele. Entendeu? Vocês querem Satanás, querem fazer o que o diabo quer? Então eu vou tirar a minha igreja e vocês ficam com ele aí um período para vocês conhecerem quem é ele.
Porque muita gente tem uma ideia muito errônea de Satanás, mas na grande tribulação eles vão saber realmente quem é o diabo. E a igreja vai estar lá. A Bíblia diz que nós vamos ser recebidos nos ares. Entendeu? Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Bem, os textos de Mateus, eu creio, com certeza, que vai haver um tempo de juízo, de terror sobre a humanidade. Jesus falou que nunca houve nem haverá uma tribulação como vai ser na ausência da igreja. Os textos de Mateus 24, 44, 25, 13 e Marcos 13, 32 a 37 registram o quê? O caráter repentino e imprevisível da vinda de Jesus. Mas vamos ver aqui os pressupostos que o apóstolo Paulo apresenta. Os textos mais ligados do arrebatamento são os que estão nos escritos do apóstolo Paulo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, certo? E 1 Coríntios 15, 51 a 54. Esses textos deixam claro o encontro da igreja com Cristo, tudo com Jesus no comando. Bem, olha só, o apóstolo Paulo ele traz uma imagem aqui interessante, uma imagem política, para falar do arrebatamento. Muito comum, o que ele vai falar aqui é muito comum na sua época. A palavra parousia era um termo técnico do mundo político da época, usado para definir medidas de cerimônia, adotada quando uma cidade romana, ela recebia um imperador, um senador, uma pessoa importante, né? Aí os cidadãos da cidade, eles preparavam o cortejo, e quando a autoridade chegava, aí a população saía ao seu encontro fora do muro da cidade, e ali recepcionava aquela autoridade e depois entrava na cidade. Então Paulo usa essa palavra parousia, que era isso. Eles iam recepcionar a autoridade fora do muro da cidade e depois entravam com ele. Então é o que vai acontecer. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja e nós vamos se encontrar com ele nos ares, fora dos muros da cidade, tanto de cima como de baixo. Entendeu? É por isso que Paulo usa essa palavra parousia, você entendeu, né? Bem, número 3 aqui, a vida eterna com Cristo, salvos pelo amor de Deus e não pelo medo do inferno. O importante no relacionamento da igreja com Cristo é o amor, reconhecendo Ele como Salvador e Senhor. Deve existir em nós o reconhecimento desse amor eterno e termos dentro de nós uma eterna gratidão pelo que Cristo fez por nós. A única coisa que deve nos atrair a Deus é o amor dele, porque o que fez com que Deus enviasse seu Filho para morrer por nós? O que tem em nós que atrai o amor de Deus? Nada. Nós somos pecadores miseráveis, nós somos ingratos, mas Deus nos ama. E Ele deu uma chance da salvação. Então Deus quer que nós sejamos gratos a Ele. Deus não quer que nós sejamos ingratos. Entendeu? E tem às vezes o crente que está servindo a Deus, ele é ingrato. Por quê? Porque ele não ama a Deus. Ele está servindo a Deus com medo do inferno. Não, eu vou ficar alegre, firme na igreja, porque senão eu vou para o inferno. Ele tem medo do fogo eterno, mas ele não tem aquela paixão pelas coisas de Deus, ele não tem prazer naquilo de Deus, ele está servindo a Deus, que só Deus sabe, que conhece o coração, não vamos julgar, mas ele está servindo a Deus só porque ele tem medo do inferno. Porque se ele não, eu conheci pessoas que tinham medo do inferno no início, depois na igreja e tal, não sei o que houve, perderam o medo do inferno, não quiseram mais ficar na igreja, foram embora para o mundo. Não sei o que houve, eles perderam o medo do inferno, tinham medo do inferno, conheci um que tinha um medo do inferno tremendo, mas estava na igreja. Depois que perdeu o medo do inferno, saiu fora da igreja, se desviou, certo? Infelizmente, muitos cristãos não são gratos a Deus, eles servem a Deus por medo do inferno. Então, muitos cristãos hoje estão mais preocupados com seus próprios problemas particulares,
O interesse e os seus objetivos imediatos é que falam mais altos, entendeu? Muitos não pensam nem no céu. E muitos pensam assim, tomara que Jesus venha depois que eu terminar a minha faculdade, depois que eu casar, depois que eu criar meus filhos. Eles não sabem, não têm nem noção do que é céu. Porque se nós queríamos ir para lá hoje, o apóstolo Paulo falou, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas pelo amor que eu tenho às almas, eu prefiro continuar aqui um pouco para me ganhar mais algumas pessoas para Jesus. Então, ele tinha vontade de ir embora por causa de estar com Cristo. Mas muita gente não quer estar com Cristo. Entendeu? Tem um medo miserável de morrer. Então, muitos nem no céu está pensando, está ali com medo do inferno. A vida material é que tem interesse e prioridade na vida das pessoas. Então, o que todos querem somente é a certeza de quê? De que não vou para o inferno. Entendeu? É isso que as pessoas têm. Eles querem chegar à seguinte conclusão: eu vou para o inferno? Não. Glória a Deus. Agora, se vai para o céu ou não, está nem aí. Não quer ir, é para o inferno. Bem, vamos ver aqui a segunda parte. Celebração eterna. Na eternidade, isso aqui é importante, nós teremos consciência do que somos, do que Jesus fez por nós na cruz, e porque estamos no céu. Nós não perderemos as memórias, sentimentos, identidade. Pelo contrário, todos esses elementos eles serão aperfeiçoados. Muita gente pensa que lá no céu ele vai ter amnésia, outros acham que lá no céu eles vão ter Alzheimer. Não, lá no céu eu vou sofrer de Alzheimer. Eu não vou saber quem é Jesus, eu não vou saber que ele morreu por mim, eu não vou saber quem sou eu não vou conhecer ninguém. O cara acha que vai ficar lá no céu com amnésia ou com Alzheimer. Querido, no céu não tem Alzheimer não. Você vai saber quem você era, você vai saber quem você é, você vai saber que Jesus morreu pelos seus pecados, você vai saber que você era um pecador, que se Jesus não morresse por você, tu ia para o inferno. Entendeu? Você vai saber de tudo isso. Pode ter certeza, certo? Você vai saber quem você era. Agora, é lógico que se você tiver lembrança da terra, essas lembranças não vão te afetar. Elas não vão afetar o seu psicológico de jeito nenhum. Você vai estar num corpo incorruptível. Então aquilo que te dava medo, que te dava tristeza, que te dava angústia, não vai dar mais. Você não vai ter mais essas coisas. Tu pode lembrar do que for. E lá também o céu é uma coisa tão especial, você nem vai ficar lembrando dessas coisas. Mas você vai saber que você é quem você era. Certo? Só que agora você está em outra dimensão, outros pensamentos, outra vivência, outro lugar. Então tudo é diferente. Dizem que você vai melhorar 97%, imagina. Né? Então, com certeza, nós não vamos ser afetados pelas lembranças do mundo se por um acaso a gente tiver. Entendeu? E nem vai ter interesse. Tem coisa que eu não quero nem lembrar e nunca mais vou lembrar. Aqui na terra tem coisa que eu não quero mais saber, quanto mais no céu. Mas que eu vou saber quem sou eu e que Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho certeza. Eu não vou perder minha identidade. Eu não vou sofrer de Alzheimer nem de amnésia. Nem vou ser um ignorante lá no céu. Certo? Número 3. O regresso do estado de plenitude. Todas as promessas de Deus para o homem destruída pelo pecado, no jardim do Éden, foi completamente restaurado por Jesus Cristo. Basta você se enquadrar na vontade dele, aceitando ele como seu Salvador e Senhor. Na eternidade, Satanás estará com seu ministério de morte impossibilitado de usar, entendeu? Pois ele finalmente foi condenado para sempre ali na cruz. Só está esperando o dia, certo? Ele já é condenado, só falta aguardar o momento. O pecado também não terá mais atuação entre nós lá no céu. O diabo condenado, o mundo restaurado, conforme os planos de Deus, e todos libertos da opressão da natureza carnal. Que bênção, né? Então, querido, hoje foi a última lição. O próximo trimestre vem aí, abril está chegando, tá bom? Um abraço e que você tenha
sido edificado durante todo esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, e você tenha crescido na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Um abração e Deus te abençoe. E não se esqueçam, se inscreva no meu canal, dá o seu like, compartilhe, toque no sininho, tá bom? Um abraço para que possamos continuar ministrando a palavra de Deus.